Salve, minha gente. Salve o Redentor, salve o Racional Superior. Eu me chamo Orestes, estou aqui para fazer um alerta racional aos novos estudantes de cultura racional e principalmente aos jovens que estão chegando agora. Esse alerta nós só estamos fazendo em função da internet, das redes sociais, das mídias digitais, que tem possibilitado grandes divulgações da cultura racional, maravilhosas, mas também, e infelizmente, muita coisa negativa, que acaba por manchar o bom nome da cultura racional. Então, vamos fazer aqui um esclarecimento para vocês que estão chegando agora, entenderem um pouco mais do princípio, do meio, da evolução da cultura racional, desde o início. Desde o início, na tenda espírita Francisco de Assis, os habitantes do mundo racional em missão no astral superior, através dos médios preparados pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que era o presidente da tenda, evoluíam os seus princípios, curavam muita gente, orientavam, cuidavam, socorriam, com ervas, com encaminhamento, sempre procuraram conduzir e dar a todos uma vida tranquila, uma vida equilibrada, nunca contemplando luxos e caprichos da matéria. Esse foi o trabalho dos habitantes do mundo racional em missão no astral superior e no templo do astral superior na Terra, que era a tenda espírita Francisco de Assis. Grandes feitos foram realizados, grandes mensagens foram ditadas, que os médiuns escreviam. Alguma dessas mensagens, ou parte dessas mensagens, mais tarde vieram compor a obra Universo de Desencanto. E o seu Manuel é que era o presidente dessa tenda. No dia 4 de outubro de 1935, o Racional Superior ditou a primeira mensagem de cultura racional, que é o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Estas foram as primeiras palavras que o Racional Superior se dirigiu à humanidade. Nas obras-primas de Francisco de Assis, ou Universo em Desencanto, que é o nome que foi dado pelo Racional Superior. E aqui nesses 4 volumes de obras-primas de Francisco de Assis, está compendiado toda a obra básica, a réplica, a tréplica e um longo histórico, provando e comprovando quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Então aqui está o marco da entrada da fase racional, o marco da entrada da cultura racional na Terra. No dia 4 de outubro, nasceu a cultura racional. Agora, infelizmente, e a gente não consegue entender por quê, pessoas que não têm o menor conhecimento do que estão falando, e até um certo atrevimento, dizem que as obras-primas pertencem à fase do Espiritismo, que não tem valor nenhum. Quando, na verdade, é o marco da nova fase. É a estrutura da cultura racional. Agora, por que essas pessoas falam isso? Não conhecem e insistem em manter essa tese. Porque isso é uma grande manobra do magnetismo. Sempre ocorreu dessa forma. O magnético sempre infiltrou a sua força. E ele mexe as bases, ele ataca as bases, ele desconstrói as estruturas, de forma que as pessoas não têm a fonte de informação principal de como deu início, daquilo que mantém de fato o conhecimento de pé, que são as estruturas, os alicerces. E as pessoas ficam sem ter a referência do início. Simples assim. A partir daí, com essa grande manobra do magnético, se pode reescrever um novo início, a bel prazer. Isso é uma manobra que o magnético vem fazendo ao longo desses milênios,
É só vocês observarem em todos os contextos de religiões, de seitas, de filosofia. Nasceram de uma forma. Hoje você não consegue identificar com o que está aí, com os primórdios, como foi lançado. Porque lá atrás, ou no meandro desse tempo, o magnético deu um jeito de lançar as suas armadilhas através de A, de B e de C, para desconstruir os princípios, aquilo que mantém o sentido real de qualquer cultura de pé, por conta daquilo que foi gerado, que é a origem, que é a base, que é a força principal. Uma vez atacando essas bases, você envenena a fonte de informação, como quem contamina a água que outros lá embaixo vão beber, a água da fonte contaminada envenena aqueles que vão beber depois. Que é exatamente assim que as coisas acontecem. Mas eu vou provar, por A mais B, que toda a cultura racional já está aqui compendiada como racional superior, ditou aqui, no 441 do histórico. Aqui está a revelação do racional superior. Vou ler este trecho. Como está aqui, provado, no 441 do histórico, o racional superior revelando: o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, é um português erudito, é feito em hebraico, latim e grego. Se torna um livro difícil, porque nem todos conhecem latim, nem todos conhecem grego, nem todos conhecem hebraico, nem todos conhecem o português erudito. Para ver que é um livro que não está ao alcance de todos, porque é feito nessas condições. É nesse português erudito, nesse latim, nesse hebraico e nesse grego. Está toda essa obra Universo em Desencanto. Está o histórico completo. Está toda a obra básica, está a réplica, está a tréplica e todo esse histórico. E depois da missão cumprida ali no Meia, o senhor Manuel foi morar um tempo em Jacarepaguá, na Serra do Mateus, e depois foi para Belfor Roxo. As particularidades do preparo, enfim, do senhor Manuel, a gente só sabe aquilo que ele transmitiu para nós. Nós só conseguimos compreender aquilo que nos foi ensinado e dentro do nosso patamar de entendimento. No mais, tudo divagações, porque o racional superior é de um outro sistema de vida, é uma outra realidade. Mas em Belfor Roxo, o seu Manuel, mais uma vez, provou a que veio, porque ele traduziu tudo o que já tinha sido dito nas Obras-Primas de Francisco de Assis, ele traduziu a altura e compreensão de toda a humanidade no livro Universo e Desencanto. Coube a ele, que vivenciou as dificuldades da matéria, que viveu aqui entre nós, que sabe o que é paixão, dor, sofrimento, alegria, distração, passeio, trabalho, enfim, ele vivenciou toda a dificuldade da natureza humana. Então a ele foi dada a luz da divina providência, que está compendiada nas obras de cultura racional, nos livros do Universo Desencanto, numa linguagem que todos podem entender, indistintamente. Enfim, tão simples, do mais simples, assim como era a própria personalidade do racional superior. Isso foi uma grande missão. Isso foi um grande ato de amor, de misericórdia, para que todos pudessem entender a cultura racional. Então, em Belfor Roxo, foi onde começou o grande movimento da divulgação de cultura racional. Dali, de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, partiu para todo o Brasil. Mas isso foi um trabalho paulatino, enfim, natural, conduzido pessoalmente pela pessoa do senhor Manuel. Mas o que realmente importa para nós é que ele deixou escrito a altura e compreensão da humanidade, uma forma de todos nós, através do seu conhecimento, nos ligarmos à nossa origem, a revelação da origem, a revelação do quem és tu, que a ilusão é tanta,
incapaz de definir o teu eu. Então a casa do seu Manuel era uma verdadeira festa. Eram artistas, eram jornalistas, radialistas, eram pessoas simples, pessoas humildes, enfim, era realmente uma verdadeira festa. E com isso, aonde existe o bem, existe o mal. Um anda ao lado do outro. Aliás, o mal só se sente bem fazendo mal, não é verdade? E vive bem quem vive bem com bem e bem com mal. Isso são os ensinamentos da própria obra Universo de Desencanto e dos pioneiros, os verdadeiros pioneiros, que ensinaram tanta coisa para a nossa geração. E ali em Belfor Roxo, apesar da presença física do Senhor Manuel, diversos movimentos cresceram, evoluíram, mas teve sim, aqueles que se rebelaram contra tudo de bom que o Racional Superior fazia por todos nós. E criou-se grupos dissidentes, pessoas que se desiludiam das suas intenções, porque chegavam ali com intenções escusas, queriam ser aquilo que não podiam ser, queriam ser aquilo que não nasceram para ser. E ao se desiludirem, ao se decepcionarem, essas pessoas é que passaram a difamar a cultura racional, difamar o bom nome do nosso Pai, o Racional Superior. Esses grupos que se reuniram e tentaram de tudo, golpes assim horríveis dentro da cultura racional, mais uma vez. Mas a natureza não negocia seus direitos e impõe a sua verdade, e a verdade por si só se protege e se propaga. Foi inclusive em função disso que nessa época o Racional Superior ditou este livro aqui, com um grande chamado de atenção, para expurgar definitivamente todos os golpistas instalados no meio racional lá em Belfor Roxo, com as suas intenções escusas, com seus interesses baixos, com seus golpes, atentar inclusive contra a vida do senhor Manuel. Eu vou passar, inclusive, vou deixar essa mensagem do que o senhor Manuel, do que o Racional ditou nessa época, para expurgar de vez com esses golpistas, para vocês verem o próprio Racional Superior, o que ele disse sobre esse acontecimento, sobre esses grupos. Que é o conhecimento de salvação eterna da humanidade. E assim, hoje, todos lamentam por irem atrás de conversas, de golpistas, oportunistas, vigaristas, com aparência de bons e com suas aparências ludibriando os demais e adquirindo dívidas para depois não saber como pagá-las. Sim, quem faz mal só pode colher o mal. Quem semeia ventos colhe tempestades. E assim vejam os cartazes enegrecidos pelo embuste desses apodrecidos que julgavam tudo poder resolver como coisa que eu, o racional, não existisse, ou que a minha existência não adiantava nada. E por isso, assim pensando, organizaram o plano diabólico e hoje, sofrendo as consequências pelos desrespeitos ao mundo racional, pelos desrespeitos às divindades
suprema pelo desrespeito a tudo e a todos, pelo desrespeito à fraternidade, paz e amor de todos universalmente, racionalmente. E assim, com este crime hediondo, hoje os fantasmas atordoados por saber a dívida que fizeram para depois pagar. Dívida esta que não há perdão. Nós somos do bando sinistro se acabaram. Hoje resta no bando sinistro a pagar, bem pago, e como deva pagar, a dívida que fizeram com o mundo racional. Tendo assim em vista os que ainda têm um resquício do sonho, mas esse resquício do sonho, de um momento para outro, termina, que são justamente os que dividiram em grupo que julgam que estão certos, como coisa que o que é racional se divide. Racional é uma coisa só, não há divisões para que se divida em grupo afastado do Salvador do mundo, que é o racional superior aí da Terra, que é o Senhor Manuel. Então, quem estiver afastado do rumo certo racional não pode contar com coisa alguma que é do racional. Quem estiver afastado em grupo diferente regra racional não pode contar com a salvação. E no retiro racional, o seu Manuel completou a sua missão, ditou a obra completa, ajudou muito na divulgação, orientou, se empenhou e agiu como um pai, como um amigo, como um irmão, deixou um verdadeiro tesouro de conhecimentos e recursos da flora vegetal, da flora marinha, da flora espiritual, o receituário de Pai Manuel. Ensinou muita coisa para que a gente pudesse se defender das mazelas da matéria, como ele dizia. Mas não é o foco do que a gente quer conversar, do que a gente quer esclarecer. Porque está tudo escrito na obra Universo do Desencanto, todas as provas e comprovações. Eu não preciso aqui ficar repetindo aquilo que foi revelado pelo Racional Superior. Eu digo a vocês, coisas que o Racional Superior disse, que na época todos ficaram sabendo. Ele disse uma frase há um tempo, bem um tempo antes dele começar a ir se desligando. Ele falou, vem aí uma legião de golpistas dentro da cultura racional. Guardem isso. Vem aí uma legião de golpistas dentro da cultura racional. Pouco antes dele se desligar, o Racional Superior disse, eu ditei 1000 livros e ninguém entendeu nada. Muita gente ficou indignada quando ele disse isso, ficou magoada, ficou chateada, ficou triste. Como assim? Eu não entendi o que ele disse? Como assim? Eu acompanho a cultura racional, eu leio a cultura racional.
ficou indignada, inclusive até algum desses grupos disseram que o seu Manuel já estava caducando, por isso que ele disse isso. Eu ditei 1000 livros e ninguém entendeu nada. Preste atenção, guardem isso. Em 13 de janeiro de 91, seu Manuel se desligou fisicamente da matéria, fisicamente, porque ele é o dono da obra. Então, onde está a obra dele, está o dono. E ao se desligar, aconteceu exatamente aquilo que o ditado diz: mata-se o pastor para dissipar as suas ovelhas. E foi o que aconteceu. Criou-se verdadeiras falanges, verdadeiras facções dentro da cultura racional. E diversos substitutos do racional superior apareceu, cada um com a sua maneira de ver as coisas. Como lá atrás o seu Manuel dizia, cuidado com os espiões do magnético, que estão no meio, mas não pertencem ao meio. E a gente viu muita coisa no Retiro Racional e em Belfort Roxo. Mas todos eles caíram. Não teve um que suportou a pressão da verdade das verdades, da força do poder supremo da justiça. É verdade. Como dizia o seu Manuel, da corda, o mundo superior da corda, para que a própria pessoa ou os grupos dessas pessoas se enfoquem por si só, porque a natureza não negocia seu direito e a energia racional tampouco guerreia com essa situação, porque sabe que não vão avante, não tem como ir avante. Ô, minha gente, muita gente que assim tentou se estabelecer com essas mentiras já ficaram pelo caminho. Outros estão totalmente desacreditados. Mas o interessante é que um desses, que foi expulso do Retiro Racional pelo próprio senhor Manuel, e nós nos lembramos, quando o senhor Manuel expulsou ele do Retiro, o senhor Manuel ainda disse, esse bicho aí vai arrastar muita gente com ele. Preste atenção. O senhor Luiz, que é um patrimônio da cultura nacional, que fez tudo aquilo de ferragem que existe no Retiro, feito por ele, ou o Raul, que é o autor, o compositor e o cantor da música Obrigado, Meu Pai, o Nelson, todos testemunharam esse ato. Inclusive, esse braço direito do vidente João Ninguém estava lá também e testemunhou este fato. Só que é conveniente abafar isso, blindar essa situação. É conveniente fazer com que todos acreditem que esse fato nunca existiu. Por quê? Vamos agora começar a esclarecer o ponto principal da minha palestra, do meu esclarecimento desse alerta. Por isso disse aos jovens e aos novos estudantes de cultura nacional, porque aos antigos que estão subservientes, mancomunados a essa situação, eles têm que ficar mesmo por conta do magnetismo a qual eles estão servindo. Se não, vejamos. Este que se diz vidente e esses que dão crédito, esses que alimentam essa mentira, muitos desses são aqueles que lá no Retiro se sentiram indignados quando o racional superior proferiu, quando o senhor Manuel disse, eu ditei 1000 livros e ninguém entendeu nada. Estão lá, batendo cabeça nos pés desse magnético infiltrado no meio racional. Subserviente, blindando, porque no fundo não chegaram a lugar nenhum, mas querem ter a vaidade de estar pelo menos no grupo dos escolhidos que eles escolheram, que eles elevaram ao grau de iluminado, de racional, de preparado, de que vê isso, de que vê aquilo, que de cambalhotas racionais, peripécias racionais, que vê através das paredes, que vê dentro das pessoas. No hospício, são tratadas com remédios pesados para essas alucinações, as vozes que ouvem, às vezes leva até choque. Agora, no meio racional, bota uma roupinha branca, vira um vidente, iluminado. Todos conclamam a evolução do vidente. Eu fico imaginando as pessoas que ouvem na internet esses depoimentos, essas loucuras. Essas pessoas devem dizer,
eu não vou ler esse livro nunca, porque eu vou ficar maluco igual essa gente aí. Essa gente aí que vê essas coisas. E essa gente que vai atrás, que acredita nessas coisas. E, infelizmente, tem gente que tem coragem de botar esses depoimentos na internet. Que grande divulgação que vocês estão fazendo. Esse que vocês estão servindo, quanto maior a mentira, quanto maior a fantasia, muito maior é a mentira que deva ser encoberta. Mas por que esses estão aí subservientes, mas acompanhavam o nosso pai, estão dando crédito? Porque nunca chegaram a lugar nenhum sozinho, enquanto indivíduo. Sempre tentaram, através do seu vazio e da sua futilidade, fazer do seu Manuel muleta, se dependurar nos ombros do seu Manuel, se dependurar nos ombros daqueles que eles nomeavam como pessoas preparadas e como racional superior. E o próprio conhecimento exige que cada um faça por si, pelo seu esforço, pelo seu empenho, que cada um desenvolva a sua individualidade, a sua liberdade. Esse que é o verdadeiro diploma do raciocínio, é a liberdade. É você poder, através da sua evolução, do seu desenvolvimento, estabelecer um contato com o seu estado natural, com a sua origem, sem a interferência de ninguém. Qualquer um que se diga interceder entre você e a luz é filho das trevas. É isso que ele representa. Trevas na sua vida, trevas no seu caminho. Porque o racional superior é a própria luz materializada em letras, em palavras e ensinamentos. Não depende de interferência de ninguém. Não há ninguém que possa traduzir em luz, em sabedoria, em esclarecimento, aquilo que já está escrito. Então, por isso é que eu disse lá atrás, que começaram a tentar atacar as bases, os princípios da cultura racional, que estão lá nas obras-primas de Francisco de Assis. Ali está a base, os alicerces. Então desmerece, isso aí é da fase de espiritismo. Não, não é não. Como está aqui, como eu provei, no 441 do histórico, que o racional superior ditou. Mas por que isso? Porque é a manobra que o magnetismo tem. Você tira as bases de qualquer situação, aquilo se torna uma coisa sem lógica, se torna uma coisa solta no ar. Aí você reescreve uma nova história a partir dali. É isso que está acontecendo. Então, vamos analisar. O racional superior diz o seguinte: a sombra é o efeito do corpo visível, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra, o efeito do antes de ser, daquilo que era, daquilo que foram, do mundo racional. Então, é assim que ele relata as coisas. Quem é o corpo físico, o corpo visível da cultura racional? Quem é o corpo visível da cultura racional? Da energia racional. Da energia da pureza. É a obra Universo e Desencanto. A obra Universo e Desencanto representa o corpo visível da pureza, de uma força tal capaz de levar a humanidade, apesar do estado de deformação em que todos nós nos encontramos, levar ao seu estado natural, ao plano de pureza. E só um teve a capacidade de retransmitir essa força, de perpassar essa força por si e materializar em conhecimentos e letras o que está aqui na obra Universo e Desencanto, nos livros de cultura racional. Isso é a conexão real da pureza. Isto é a missão suprema do Senhor Manuel. Este é o grande ato de amor supremo do Senhor Manuel pela humanidade. Vir aqui numa dimensão de micróbios, de vermes, de vírus, de bicho, como ele mesmo retrata, apesar de ser um ser puro de energia suprema,
se materializar desta forma para trazer o conhecimento, a ponte racional, para que possamos voltar ao nosso estado natural. Aí eu lhe pergunto, com ordem de quem esse João Ninguém que vocês batem cabeça, com ordem de quem ele autorizou e ele autoriza a confecção, a falsificação da obra racional, com ordem de quem se pode suprimir ou inserir qualquer coisa que represente a conexão da pureza na Terra. Com ordem de quem? Baseado em quê? Quem foi que delegou a ele ou a quem quer que seja, que esteja nesse grupo de golpista? Quem foi que delegou a vocês o direito de interferir na obra Universo Desencanto? É verdade. E o detalhe, inclusive como está aí nas mídias digitais, muitos falam assim, mas o livro não vem com isso, não vem com aquilo, porque é uma prova de que esse livro não tem fins lucrativos. E a gente doa como um ato de amor para as pessoas na rua. Ora, matar por amor é crime. Roubar por amor é crime. Falsificar por amor é crime. Nem o amor justifica um crime. Interferir na obra do verdadeiro Deus na Terra, naquilo que Deus deixou na Terra, é crime. É crime contra a humanidade. É crime contra a missão do racional superior. E quem são vocês para julgar? É verdade, vês o arqueiro no olho do teu irmão, mas não enxerga a trave dos teus próprios olhos. Então vocês julgam que este livro tem fins lucrativos e acham que isso é justificativa para vocês falsificarem o livro e distribuírem como pérola aos porcos, porque isso não é um ato de amor. Ato de amor teve o racional superior que ficou milênios sendo preparado em todas as instâncias de vida e de existências, até se materializar aqui na mais densa matéria e retransmitir a energia da pureza através de si, do seu raciocínio, de forma que todos nós pudéssemos, num trabalho de inversão, absorver essa energia e estabelecer paulatinamente, devagar e sempre, um movimento da própria natureza até alcançar o nosso estado natural, que é o estado de pureza, que é o que representa esse livro. Então eu pergunto, juízes, que sabem julgar, como vocês dizem, né? Que a ação de A, de B e C tem fins lucrativos. E qual é o fim de vocês? Com ordem de quem vocês alteram uma coisa que foi deixada pelo racional superior, que se preparou milênios para cumprir a sua missão? Aqui está, na obra de cultura racional, impresso o verdadeiro amor supremo, a coragem, a misericórdia, a bondade, o sofrimento, o sacrifício de um ser supremo que veio vestir essa roupa de bicho para salvar a bicharada do chão, como ele atesta, prova e comprova nos livros do Universo Desencanto. Então, que amor é esse que vocês têm ao alheio, que em detrimento da gratidão e amor ao Salvador da humanidade? Que amor é esse que vocês têm, que autorizam a mexer naquilo que o amor supremo deixou para a humanidade? A obra estará pronta. Inclusive, ele revelou isso no programa Wilton Franco, lá na Bandeirante, que nós estávamos lá presentes, quando ele disse que o Wilton Franco perguntou, e quando o senhor morreu, o senhor é um ser humano? Ele falou, a obra estará pronta. Ora, se está pronta, não se pode mexer na obra de Deus. Sabe quem mexe na obra de Deus? É o demônio, para interferir no que Deus deixou como luz. Porque quem pensa que tem o dom e o poder de interceder entre você e aquilo que Deus lhe deu, não tem luz nenhuma.
Que iluminado é esse? Se não, vejamos, um bom senso. Use o bom senso. Qual é a possibilidade de alguém em sã consciência, não precisa ser estudante de cultura racional, não precisa. Não precisa ser médico, biólogo, não precisa ser enfermeiro, não precisa nem conhecer o corpo humano. Preste atenção no que esse bobão, no que esse imbecil falou e que as pessoas ficam contemplando. Contemplam a si mesmo, porque a vaidade é de querer estar no mesmo grupo do iluminado. Eu não sou iluminado, mas pelo menos eu sou amigo do iluminado, quero estar nesse grupo. Aí quando o iluminado cair, porque vai cair, cai o grupo todo. Aí eles vão falar de quem? Da cultura racional. Eles vão difamar quem? A cultura racional. Eles vão maldizer quem? O racional superior. Não, foram vocês que criaram essa situação. Então vocês é que têm que pagar a dívida de vocês. E não fazer como fizeram em Belfort Roxo, como também no Retiro. Muitos que eram varridos pela sua péssima conduta, que era vista pelo poder supremo, pelos cardeais supremos do universo, que são os verdadeiros donos dessa obra. Eram rechaçados, aí saíam falando mal. Lógico que saíam falando mal. Se não, vejamos. Use o bom senso. Está aí na internet, por isso que eu estou falando isso. Esse vidente, ele diz que é vidente, diz ele que a Dona Rosa, mãe do senhor Manuel, não tinha placenta. Porque o senhor Manuel, ou seja, o feto Manuel, ainda feto, não poderia ser alimentado pelo elétrico e magnético. Olha que loucura! Olha que loucura! Como pode? Tinha que internar essa pessoa. Vocês tinham que desmascarar e internar essa pessoa. Olha que loucura! E muitos, olha que a loucura maior, muitos desses que ouviram isso, na época, foram lá procurar a doutora Jô e o Fábio para constatar se de fato o seu Manuel não tinha umbigo. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Essa gente está contemplando exatamente essa mentira. Essa coisa do magnetismo. Se não, vejamos. Vamos ver as pessoas que estão no entorno disso aí. Vamos ver as pessoas que estão alimentando essa mentira. Vamos falar do sanfoneiro. É verdade. Do súdito, que é um súdito do magnético, é um defensor. Vive por aí, viajando com um disco, com um CD que tem as palestras do vidente, que fala coisas que o seu Manuel não falou, que vai além do conhecimento do racional superior. Esse vidente, esse sanfoneiro, há um tempo atrás, nós estávamos lá, quando ele foi procurar o senhor Chico, lá no sítio do senhor Chico, porque a companheira dele, uma menina moça bonita, estava com câncer. Então ele foi pedir, porque ele conhecia o seu Chico, sabia que o seu Chico era um preparado pelo senhor Manuel, um homem que ficou 77 anos ao lado do pai Manuel. Enfim, era um preparado, condecorado. Então ele foi lá pedir esse recurso, porque sabia que o seu Chico ajudava, como o seu Manuel deu esse exemplo, e todos aqueles que vieram da tenda foram grandes benfeitores. E o seu Chico passou para ele alguns recursos, de forma que pudesse ajudar essa moça. O que fez o sanfoneiro? Ao invés de seguir o conselho, que foi lá pedir, ninguém foi atrás dele para dar, foi dar ouvido ao médico João Ninguém, que disse para ele simplesmente isso. Não, só precisa ler e comer banana, que vai curar o câncer. O câncer dela vai ser curado, que ela vai ler e vai comer banana. Maravilha! É claro que não demorou muito. Esse sanfoneiro voltou lá na casa do senhor Chico. Nós estávamos lá, chorando, desesperado, porque de fato o câncer da menina se agravou e ela estava caminhando para o fim, obviamente, porque é uma doença muito perigosa. E nós lembramos o que seu Chico falou para ele. Agora vai atrás daquele maluco. Agora é tarde. Vai seguir a cabeça daquele maluco.
nesta época, o que devia fazer o sanfoneiro? Olha que o sanfoneiro é um daqueles grandes colaboradores lá do Retiro. Seu Manuel ajudou muito, se livrou dos seus problemas, coisa e tal, mas era um excelente colaborador, aparentemente. O que fez o sanfoneiro? Ele deveria voltar, escrachar, desmascarar esse João Ninguém, falar para todo mundo o que tinha acontecido com a sua companheira, o que ele tinha sofrido, o que ele tinha virado as costas para seguir esse louco com aparência de bom. Mas a dívida era muito grande. Ele virou as costas para o conhecimento, ele virou as costas do conselho que ele foi pedir, ele virou as costas para o conhecimento que o racional superior ensinava a todos nós, inclusive para defender até dessas doenças, para ir atrás da cabeça de um louco. A dívida dele é muito grande. Olha a força do magnetismo. Ao invés dele desmascarar, ele passou a ser um súdito, um servidor. É verdade. Ele simplesmente jogou para debaixo do tapete, aparentemente das suas memórias, do seu sentimento, o fato em si, e virou um soldado do magnético. É verdade. É esse. É um dos que alimenta e credencia esse vidente. Detalhe, esses dias agora eu vi na internet a pessoa falando e ele respondendo, João Ninguém, não, porque apareceu o seu rosto, o racional, as palavras dele, abre aspas porque que o louco falou, o racional superior se apresentou para você na forma da minha cara para não lhe assustar. Vê se não é assustador. Vê se isso não é assustador. O racional superior, ao invés de usar a face e a ternura do seu representante da Terra, que era fisicamente o seu Manuel, não! Usou a cara dele, para a pessoa não se espantar, não se assustar. Que absurdo é esse, gente? Como é que vocês alimentam isso? Que absurdo, que loucura é essa? Se não, vejamos, vou dar mais um exemplo. De um estudante lá daquela época, ou talvez até que um dos que ficou indignado, não, de ter 1000 livros ninguém entendeu nada, não pode ser, mas logo eu sou um grande colaborador, enfim, vamos falar sobre isso. Um dia desse, aí apareceu, tá toda hora aparecendo na internet, eu nem estaria falando isso aqui, mas infelizmente isso está contaminando e envenenando muita gente, principalmente jovem. Aí aparece na internet, imagem dividida, de um lado o depoimento, de outro lado a figura do João Ninguém. Por si só, de acordo com as bobagens que estava sendo dito, se ele fosse de fato um preparado, um iluminado, como diz que não é nada, absolutamente nada, ele jamais iria admitir essa bajulação, essa idolatria, essa mentira, jamais. Mas o que ele quer é isso, é o prestígio, né? É esse manto, esse monte de gente, né, batendo cabeça, porque isso é coisa do magnético. O magnético não negocia isso direito. Vocês vão ver o fim. Não está longe, não, o fim dessa situação qual será. Olha só, preste atenção no que, abre aspas, para o que esse desequilibrado falou. O depoimento desse desequilibrado. Abre aspas. A cultura racional para mim era o senhor Manuel. Depois que o senhor Manuel morreu, acabou a cultura racional. Graças ao João Ninguém, eu voltei a ler. Então eu e o Brasil todo deve ao João Ninguém o fato de estar com o livro na mão. Preste atenção, minha gente. Uma pessoa que aparentemente veio lá, conviveu com o Retiro, anos e anos depois, se submeter a uma situação dessa, a uma bobagem dessa, uma mentira, quanta futilidade, quanto desequilíbrio, quanta doença não se está espalhando nessas palavras. Infelizmente, muita gente que está chegando agora e muito jovem fala, mas essa pessoa veio lá do Retiro. Só quem não conhece é que compra.
porque um verdadeiro filho do racional superior jamais iria ser submisso à força do magnético e se expor dessa forma. Isso se chama atração de igual espécie. Você é atraído exatamente pelaquilo que você vibra. E se você está submisso, subserviente à força do magnetismo, é porque é isso que você emana, é isso que você é. E são essas pessoas, ou pessoas como essa, uns incautos, uns ingênuos, uns que estão chegando agora, acreditam nessa mentira, que estão formando esse grupo aí, que estão falsificando o livro. Ah, mas nós doamos o nosso ato de amor. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A este conhecimento acompanha o emissário do dono do livro, o racional superior, para fazer o que for necessário pelo leitor. Aí eu pergunto a vocês, como deva ser o comportamento do emissário que obedece às ordens sagradas, à energia superior, que perpassa por si, que vivifica essa energia e que cumpre a função de assistir, de proteger, de guiar, de cuidar de um filho do racional superior que está com o livro na mão. Como deva agir esse emissário? A quem ele serve? Ele continua com a obediência? Ou ele trai a magnitude suprema para ser conivente, mancomunar-se com esse tipo de falsificação, com esses grupos, com esses golpistas que aí estão vestidos de branco, se dizendo os novos pioneiros da fase. Ah, nós somos os novos pioneiros. Como assim? Pioneiro é quem começou. Não se reescreve a história. Apesar de vocês estarem reescrevendo, vocês estão criando uma outra cultura racional, cheia de mistificação, cheia de bobagem. Tem de tudo, menos clareza, menos liberdade, menos autonomia. Tudo mistificação. Vocês estão criando uma religião de caducos, de atrasados, se baseando, estão a serviço da mentira, daquele que diz que vê isso, que vê aquilo outro. É só ver o que ele diz na internet, que vocês mesmos têm coragem de publicar. Palavras dele, abre aspas. Ah, você lê tantas vezes a obra, em tão pouco tempo, ou em tanto tempo, que você vai chegar onde eu cheguei. Vai ter a vidência parcial, vai ver isso, vai ver aquilo. Que absurdo! Não há uma linha sequer em toda a obra do Universo de Desencanto que condicione as ações do racional superior ao tempo e o espaço da vida da matéria. Não há absolutamente menção nenhuma que diga que o mundo superior está atrelado aos caprichos, aos devaneios da cabeça dos pensadores. Não há. É divagação pura. A ação de condecorar, de diplomar um filho com o desenvolvimento do raciocínio e tudo de bom que isso traz na vida de um ser humano é única e exclusiva do racional superior. Não está condicionado à barganha da matéria. Não é sobre quantas vezes se lê o livro, mas é a conduta, é a disciplina, é a forma de amadurecer paulatinamente, naturalmente. Não é sobre vezes que se lê o livro. É sobre o amadurecimento do conhecimento dentro de você. E isso está muito mais ligado ao proveito do tempo de leitura. Porque não adianta ler o livro. Tem que ter o proveito daquilo que se está lendo, a consciência daquilo que se está lendo nas ações. Porque a instrução é teórica, a prática é o exercício da cultura racional. E realmente um diplomado, um preparado, jamais vai trair a sua luz para ficar subserviente, criando grupos, dividindo a cultura racional
com essas falanges mentirosas, jamais, porque sabe que vai perder na hora o grau que aparentemente alcançou. Porque quem alcança esse grau jamais vai trair a luz, a bênção, a proteção do racional superior para ser subserviente dos caprichos, dos desejos de liderança da matéria. Isso nunca acontece realmente com uma pessoa de fato preparada. Mas o racional superior alerta. Aquele que diz que vê isso, que vê aquilo, não vê nada. Mesmo que visse, perderia automaticamente só pelo fato de abrir essa particularidade. Olha a particularidade do mundo racional. É exatamente assim que o racional superior se dirige. É a particularidade de cada um da sua individualidade com o mundo racional. Então não é sobre ler quantas vezes, não é nada disso, nem doações de livros adulterados. Isso realmente não é o que importa. Mesmo porque qualquer um pode pegar nesse livro. Qualquer um pode pegar nesse livro. Agora, se manter na disciplina, na conduta, do respeito, da obediência, da paciência, da persistência, isso aí é só para poucos. Para poucos. Por isso, muitos que estão com o livro na mão há tanto tempo, ainda hoje precisam bater cabeça nos pseudos iluminados que aparecem na cultura racional. E isso já vem acontecendo há tanto tempo. É verdade. E são vocês que estão criando de fato, a divisão dentro da cultura racional. Essa vertente de loucura que vocês inventaram. É verdade. Inclusive com o crime de adulterar o conhecimento do racional superior. É verdade. E são exatamente esses que credenciam tudo isso. Agora me responda. Como deve agir o emissário do mundo racional que acompanha a obra do dono do livro? Se vocês estão fazendo coisas contra o dono da obra. Será que existe um emissário acompanhando esse livro? Você assegura? É verdade. Quem é que pode assegurar? O João Ninguém? Esse é baseado no que ele diz? Estudem a cultura racional. Leiam cultura racional. Procure nos anais da história da cultura racional o que de fato se sucede, o que de fato sustenta os alicerces da cultura racional. Quem são os habitantes do mundo racional, os habitantes do astral superior, os habitantes do astral inferior, e quem são os habitantes do astral térreo, do magnetismo, que se infiltram nessas camisas de branco. É verdade. Para manipular, para regimentar. Tem sempre um representante. E sempre com mentira, sempre com fantasias, com peripécias. Que diz que vê isso, que vê aquilo. Mas o livro já está revelando. O livro bota para fora essa verdade. Prova e comprova por A mais B que é tudo mentira, que é tudo golpe, que é tudo voltado para a matéria. É materialismo puro e vocês, tendo a obra do verdadeiro Deus na mão, precisam dessas necessidades. Quando o racional superior se desligou, ele deu a cada um de nós a possibilidade de, através do livro, encontrar o desenvolvimento do raciocínio e função, mapa, a planta e a bússola para vivermos equilibrados, independentes, cada um caminhando com suas próprias pernas, e não como esses aí, que têm os músculos da perna enrijecidos por falta de movimento de suas próprias individualidades. Porque tudo que fazem vão bater cabeça aqui, bater cabeça acolá. Porque são incapazes de andar com as próprias pernas. Não tem força para isso. Por isso elegem os iluminados. Não, vamos formar aqui um grupo. Ah, esse é o iluminado. Aí blindam as mentiras, porque eles mesmos sabem que é impossível acreditar nessas mentiras. É impossível, são coisas que não têm sentido.
E quando entra para falar da vida pessoal do seu Manuel, do preparo do seu Manuel, como eu vejo aí na internet esse louco falando, o que vocês estão fazendo, na verdade, é um crime contra a humanidade. É um crime contra a salvação da humanidade. É um crime contra essa rapaziada, essa juventude que estão chegando agora. E vão pagar muito caro pelo que estão fazendo. Como aconteceu em Belford Roxo. Aí saíram falando mal da cultura, saindo mal falando do seu Manuel. Assim como aconteceu no Retiro, diversos grupos que se formaram e todo mundo criando uma nova cultura, novos elementos, novas maneiras, todos contemplando o sonho de ser aquilo que não nasceram para ser. Está lá, na réplica, está lá nos crisântemos. Tem que esperar o perfume do além racional. Esse sim é o único. Não existe segundos nem terceiros. E um preparado pela cultura racional. São pessoas independentes que jamais iriam permitir essa idolatria, essa bajulação, essa mentira, essa inverdade. Jamais iriam mexer numa vírgula sequer da obra deixada pelo racional superior. Em respeito, em gratidão, em amor, em fidelidade, em honradez, como a gente viu, a nossa geração testemunhou. Ipsilitris do que eu estou dizendo. A honra dessas pessoas que acompanhavam o seu Manuel, como pessoa do seu Chico, como a pessoa do seu Bebeto, senhor Augusto, senhor Sebastião, Dona Maria. Que maravilha de exemplo que deram a todos nós. Enfim, minha gente, inclusive é para lembrar que navegante firme é para aprumar os desaprumados, amparar os desamparados. Então eu até peço aos estudantes, as pessoas que levam a sério o que é de sério, ajuda essa rapaziada aí a dar uma referência real para eles do que é certo, do que é verdade, do que é a autonomia do desenvolvimento do raciocínio, da individualidade do desenvolvimento do raciocínio, para não ficarem dependurados nesses macacos, nesses mentirosos, nesses golpistas, nesses espiões, com suas mentiras, com seus golpes, com suas calúnias, inventando um monte de bobagem, criando uma nova disciplina racional. A partir de agora é assim que tem que agir. Não, isso aí não pertence. Isso é da outra fase do espiritismo. Isso não. Que é isso? Quem são vocês? Quem autorizou a vocês a interferir no que o racional superior deixou para nós? E ainda dizem, mas esses aí são da geração o pai falou. A única coisa que de fato tem relevância dentro da cultura racional é aquilo que o pai falou, é aquilo que o pai ensinou, é aquilo que o pai deixou escrito. Isso é que de fato tem relevância. O resto é divagação, é mentira, é golpe. E vão pagar muito caro o que estão fazendo com aqueles que estão chegando agora, que se ilude, que vão ficar tristes até de ouvir isso. Mas, gente, vocês que são jovens, sigam essa corrente que vibra no sangue de vocês, de questionamento, de pesquisa, de procura, de luta pela verdade. Procurem a verdade, vão nos anais da história do conhecimento racional, porque aí está provado e comprovado o que de fato é esse conhecimento maravilhoso, magnânimo. Vocês vão ficar maravilhados com tudo que o racional superior ensinou e tem para ensinar. Saiam dessa confusão, minha gente. Ainda é tempo. É verdade. E os estudantes, sérios, dê essa garotada a referência, o exemplo. Ajudem a essa garotada a saírem dessas armadilhas que esse magnético criou e que está se alastrando por aí, porque o mal
só se sente bem fazendo mal. Então o magnético está rindo à toa desses grupos subservientes, é verdade, escravizados, que anulam a sua própria existência para bater cabeça nos pés de um magnético que está aí inventando história, dizendo um monte de bobagem. E, infelizmente, vocês não viram o que nós vimos. Isso aí já aconteceu tantas vezes, até de ditarem mensagens da planície. Grupos, desde a tenda espírita Francisco de Assis, alguns aparelhos insatisfeitos achavam que já tinham seus protetores, que já estavam por conta da sua proteção, e debalde foram os esforços. Aí os protetores se afastavam e a casa vazia, o marginal toma conta. A casa vazia, o marginal toma conta. Em Belford Roxo, a mesma coisa, no Retiro. E agora? Então, eu acredito que o seu Manuel observa tudo isso que está acontecendo. E um detalhe, que talvez até alguns ingênuos pensem ou vão perguntar, mas se tudo isso é verdade, se tudo isso é mentira, que esse João ninguém não vê nada, é um mentiroso, é um farsante, é um espião, é um intrujão, é um aventureiro, e esses que estão com ele, tanto quanto ele, não valem nada, por que o racional superior não intervém e acaba com isso de uma vez? Aí eu pergunto, você pergunta, e eu vou responder. Por que o racional superior iria mendigar a atenção de vocês, que ao invés de seguir a obra, a luz, a revelação, vão atrás de um maluco desse? Qual o mérito que vocês têm? Qual o mérito que a humanidade tem de ver um habitante do mundo racional se materializar para salvar essa bicharada do chão? E só fizeram ele sofrer, ele foi embora exausto. A ingratidão, a falta de respeito, os golpes, os desejos escusos, as fofocas, nós estávamos lá. Então ele foi exausto, cansado, decepcionado, com muitos daqueles que estavam com o livro na mão, por estar, como ele dizia, são verdadeiros espiões, então não pertencem ao meio. E está implicitamente e explicitamente aqui na obra Universo dos Encantos. Eu não estou falando nada da minha cabeça. Provado e comprovado. É só vocês terem discernimento, liberdade, não tenho medo de nada. Isso aí não vale nada. Não tem força nenhuma, é tudo mentira. Vários como ele já caíram. E esse vai cair com ele, e com ele todos aqueles que estão juntos. Aí... mas o racional podia ter me ajudado, ter me alertado. Mas por quê? Se foi você que virou as costas para o bem, para seguir o mal? Se foi você que deu as costas para a luz, para seguir as trevas? Se foi você que tentou interferir no trabalho de salvação do racional superior? Se foi você quem tentou milindrar, vilipendiar, manchar a imagem sagrada da obra Universo de Encanto, suprimindo, inserindo coisas na sua obra, falsificando o seu conhecimento, em nome de um amor que só vocês entendem como amor, porque amor é o que o racional superior fez por nós. Cadê o amor de vocês por ele? Cadê a gratidão? Cadê o respeito? Não era para acabar com isso de uma vez e botar esse mentiroso no lugar dele? Acabar de vez com esses golpes, com esses golpistas? Não, vocês são coniventes. Os jovens, os incautos, vão pagar lá a sua cota, porque a natureza não negocia seus direitos. Mas vocês que estão afiançando, usando o bom nome da cultura racional, contando histórias de fatos, às vezes cada fato mentiroso, para poder alimentar esse grupo de golpistas, vocês merecem o que vem por aí, porque a natureza não negocia seus direitos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou finalizar com uma sentença que o Racional Superior transmitiu na Obras Primas de Francisco de Assis. Ele disse:
Todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Porque aqui não é mundo de puros nem de perfeitos. De fato, todos nós já viemos para cá por um erro e continuamos errando. Então isso é visto com bastante sobriedade do mundo superior para nós. E aí se estabelece o amor de nós por vós e de vós por nós. É um grande amor, incomparável. Mas onde está o perdão? Exatamente em a pessoa se regenerar dos seus atos. Em a pessoa reconhecer e procurar trabalhar no sentido de resgatar o que fez de errado, às vezes para si mesmo, às vezes para o próximo. E na lei de compensação natural da natureza, ao fazer ao bem, ao cultuar ao bem, ao se desenvolver na força do bem, ou com a força do bem, e constituindo o perdão natural da natureza, e merecendo o perdão natural da natureza. Todos têm o direito da erro e da perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Está lá na Obras-Primas de Francisco de Assis, também nos históricos. E tem uma outra sentença também da obra Francisco de Assis, abre aspas, que ele diz assim: não, filho, se uma pessoa, se um filho caminha 10 anos no caminho errado, não é o caso de depois pular para o caminho certo. Não, filho. Tem que voltar 10 anos atrás para recuperar o caminho que perdeu. Aí está o enigma da salvação. É reconhecer tudo que fez de mal para si mesmo, todo o desvio que fez para si mesmo, porque na cultura racional não existe atalhos nem curva. É um caminho para frente e para cima. Ao retomar lá atrás o caminho que perdeu, o caminho que você criou com seus próprios pés, uma vertente pro nada, ao retomar e vir paulatinamente regenerando, desenvolvendo a sua consciência, o seu reconhecimento do seu erro e a possibilidade que está lhe dando de um novo aprendizado, recobrando a sua consciência e a possibilidade de quitar aquilo que você fez para si mesmo. Aí está o enigma da salvação. Então você volta para o caminho do bem, da luz, da força e do poder. Obras-primas de Francisco de Assis, ou Universo Desencanto. Então fica aqui esse alerta racional, na verdade, uma grande indignação que a minha geração está sentindo por tudo que vocês estão fazendo com a obra do Racional Superior. É uma grande indignação de ver o que está sendo feito com a obra do nosso Pai, o Racional Superior. É verdade. Por isso, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E não é inventando isso que vocês vão para o céu, que vocês vão voltar à sua origem. Não tem como. Não tem como. A natureza não negocia os seus direitos. E quem faz dívida é porque quer pagar, é porque pode pagar, e inexoravelmente a justiça da natureza vai cobrar. Não demorem, vocês vão ver aí o que vai acontecer com esse mundo. Salve, minha gente. Salve os novos e jovens estudantes de cultura racional. Saiam enquanto é tempo da armadilha desse magnetismo. Saiam enquanto é tempo. É verdade. Porque todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Salve.